Pessoal, beleza? Boa noite a todos aí. Passar umas leiturinhas para você aí. Que Deus abençoe você que tá na luta, tentando aprender uma profissão. Acredita, tá? Você pode. Só que não fica vivendo, não faça o seu operacional, o seu, porque eu digo, pessoal, porque você vai criar um operacional na sua cabeça, você entendeu? Você vai criar um operacional na sua própria cabeça. Por mais que você opere a lógica, a movimentação, né, leitura do preço, price action, não importa. Quanto tempo você tiver na frente do gráfico, você vai criar o seu próprio operacional. Você vai pegar a lógica, vai pegar a movimentação, a força do gráfico, e você vai acostumar a fazer as suas entradas vendo o gráfico. Não é, eu vou pegar comando, eu vou pegar nova posição, sim, traçar uma linha no comando, né? Vamos traçar uma linha no comando. É um comandão aqui, ó. E esse comando é top, tá? É um comando que vem de uma reversão, continua de comando e rompe outro comando. Então ele é um comando bom, esse comando. É um comando bom. Aí você passa uma linha dele aqui, ó. Aí você fica esperando o preço vir e travar ali de venda. Aí ele passa direto, né? Aí você fica esperando ele vir tocar e ele passa direto, né? E aí você não faz operação nunca. E uma hora que você já está cansado, já está frustrado, aí você acha um outro gráfico que tem um comando. E ele vem, trava, e você entra para compra. Só que ele vai ali e rompe, né? Por quê? Porque ele está vindo assim, ó. Ó, ele está vindo assim, não te explicaram que quando ele está vindo forte, ele vai romper o comando. Ó. Ele veio aqui, ó, fechou, né? Na venda, ó. Né? Ele veio, reverteu e agora ele veio e fecha, ó. E aqui eu tenho um comando, ó. Eu vou ficar esperando ele vir buscar aqui, ó. Aí ele busca, eu entro, aí ele vai retrair, vai pagar pra mim aqui, tá bom. Não faça seu operacional virar um setup. Aprenda na frente do gráfico. Funciona comando? Funciona. Funciona primeiro registro? Funciona. Só que você tem que ter mais leitura. Nunca ignore isso aqui, ó. Nunca ignore isso aqui, ó. A força do gráfico, não ignore isso aqui, ó. Ó, isso, ó. Você entendeu? Ó, fundos acima de fundos. Procura compra, procura venda, você entendeu? Sempre. Dá para pegar contra? Dá, só que você tem que ter leitura, senão você vai tomar nós. Por que eu peguei aqui, ó? Eu peguei bem na ponta desse pavio aqui, ó, para compra. Bem na ponta desse pavio eu peguei para compra. Por quê? Porque eu tô indo a favor da compra. Ó. Eu sabia que a vela ia reverter, não. Eu só queria que ela me pagasse uma retração aqui, ó. Eu não tô ligando para a cor de vela. Eu quero que me pague a minha entrada. Não sei se a minha entrada tá certa, mas tá dando certo. Todas as entradas que eu faço, se eu fizer com leitura, há uma grande chance de pagar o win. Vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Na minha visão, o preço está vindo forte. Ele vem rompendo, ó. Ele tocou nesse comandinho, ó, retraiu e rompeu. Demonstrou fraqueza depois de uma força e rompeu a nova posição. Quer dizer, o preço está realmente agindo com força na compra aqui, ó. Você entendeu? Não é que ele não respeitou a nova posição. Ele está subindo forte. Você entendeu? Ó, quando o preço nasce aqui, ele vem aqui embaixo, retrai. Isso aqui não é fraqueza. Ó, ele foi venda. Agora ele retraiu, reverteu e já rompeu. E continua de comando rompendo posicionamento mais baixo. Que aqui você tem um topo. Topo, abaixo de topo. Ele age com fraqueza, entre aspas. Rompe a nova posição, que é o primeiro registro.
rompe o comando, sobe de comando, rompendo o posicionamento mais baixo. Já quando ele rompe o posicionamento, que ele já está vindo de força, está vindo de muita força e continua com força de comando. Ele rompe já se conectando aqui nessas regiões aqui, ó, onde eu tenho um fundo que tem a última venda que retraiu e abriu um lote de compra. Ele está agindo com força, se conectou na região, rompendo o posicionamento, ó, invadindo regiões de compra lá para trás, ó, onde tem venda, ó, invadindo regiões onde tem últimas vendas, abrindo compra, vela de força rompendo. Ele age com força, rompe esse posicionamento, invadindo essa região de reversão, dentro de reversões lá para trás. Aí eu vou aqui, ele está agindo com força, ele vem com muita força, rompendo posições importantes, demonstra para que ele continua rompendo e rompendo. Eu vou querer compra. Se esse preço nascer e vir buscar a ponta desses pavios aqui, ó, de reversão, tanto aqui como lá no passado, né? Ó, tanto aqui como lá no passado, aqui, ó, aqui que eu tenho as últimas vendas que reverte o preço, tem as últimas vendas que reverte o preço. Ele está agindo com força, rompendo posições importantes e continua rompendo. De comando, deixa um pequeno pavio, não teve ação, ele não subiu em cima, desceu, subiu, desceu. Ele subiu, rompeu e fez isso, ó. Tá vendo? Ele rompe, ele sobe, rompe, já está vindo de muita força, é uma vela de comando, é uma vela que tem força, você entendeu? A partir do meio aqui, ó, normalmente o comando ele paga uma retração, então eu tenho os 50% de uma vela de força, que essa vela é uma vela de força que rompeu isso aqui, que já vem de outra vela de força que rompeu uma nova posição que rompeu lá para trás. Então o preço realmente está agindo com força. Ao nascer aqui, ele vir buscar esses pavios aqui, de primeira, eu tenho que entrar de compra aqui. Pela força, pelos rompimentos, pela conexão, você entendeu? Então é isso. Na minha concepção, na frente do gráfico, o que funciona é isso. Você tem que ler o que está acontecendo de momento. O preço vinha caindo, agora ele reverte forte. Rompendo regiões e se conectando em regiões de reversão. Ao nascer e vir buscar, eu não sabia que ela ia ser verde. Eu queria que ela me pagasse uma retração nessa região. Nessa região aqui, ó. Pela força, por ser o comando e uma vela de força e pela conexão. Você entendeu? E ela pagou. Então você tem que treinar e começar a ver isso antes de acontecer. Você só vai esperar ela fazer o que você quer. Essa aqui, ó, é a mesma coisa. Eu já fiz um vídeo sobre essa entrada e eu fiz agora para explicar. Eu peguei bem na ponta do pavio também. Ó, praticamente a mesma coisa. Ah, o preço só tem duas velas, mas você vê que ela age com força. Porque, ó, após a última venda, o preço tenta agir na venda. Ó, esse pavio aqui foi venda. Ele retrai e reverte. Ele retraiu e reverteu o preço. O preço nesse pavio aqui foi o tempo todo venda. A compra entrou na ponta do pavio e reverte o preço e continua de comando. Então ele está agindo com força. Quando ele continua de comando, ó, ele invade regiões. E eu já venho de fundos acima de fundos. O preço está fazendo força para cima. Né? Então o preço, ó, o preço aqui vem fazendo força. Agiu na compra muito forte, porque quando se encerra essa venda aqui, o preço tenta agir aqui na venda, ele tenta continuar, mas a compra entra nele, empurra e reverte e já continua de comando. Já invadindo isso aqui, ó, regiões de reversão, onde eu tenho compra entrando aqui e revertendo o preço, que já vem com uma estrutura aqui, ó.
Você entendeu? O que eu fiz? Eu aguardei o preço nascer e vim buscar a ponta do pavio. Ó, a ponta do pavio. Ó, tá vendo? Ele tocou aqui, eu entrei. Ele retraiu tudo e reverteu o preço. Ó. Você entendeu? É isso. É só esse tipo de entrada? Não. Você está vendo o preço. Não é só porque ele buscou. Você está vendo que o preço está vindo, ó, topos, fundos, né? Fundos acima de fundos. Aqui tem um último fundo. O preço já reverteu com força e continuou com força. E se conectando em regiões mais altas, que tem estrutura. Você entendeu? É isso. Essa daqui, ó. Essa daqui eu passei também explicando para o pessoal. Qual que é a maior força aqui? Venda. O preço age com muita força, ó, na compra. Rompe, comando, se encerra aqui. Fechou o preço, agora nasce um preço novo. Ó. Nasce um novo preço, o preço fechou. Ele fecha aqui, ó. E aqui nasce um preço novo. Ele vai, ó, ele toca na região de topo duplo. Por que topo duplo? Porque aqui, ó, vinha a venda e o preço reverte. Aí desce. Isso aqui é um topo. Agora a compra sobe e desce outro topo. Então aqui eu tenho um topo duplo. Isso aqui é um topo duplo. Ó, eu tenho um topo, dois topos. Quando? Ó, pra você entender. A venda vinha muito forte. O preço tenta agir na compra. E o preço cai na venda. Tenta agir mais fraco agora. E o preço desce para baixo. Rompendo tudo. Então a força maior é de venda. E esse preço aqui, ó, ele fecha aqui, ó. E aqui nasce o novo preço, tenta sair da região e fica dentro. Ó, vamos lá. Ele tenta sair da região e fica dentro da região. Quando o preço nasce aqui, ó, ele tenta agir e reverte. Então eu tinha uma venda que retraiu, agora eu tenho um preço que reverteu. E esse aqui tentou, sentiu, já reverteu e fez uma pressão de baixa, lá embaixo. Demonstrou interesse. Entrei de venda aqui, ó. Você entendeu? A força maior é de venda, porque o cara vê isso aqui, ó. Isso aqui engana a pessoa, né? Pensa que é fraqueza, porque eu tinha uma compra, aí o preço reverte, e agora ele reverte, fica... Não, agora ele continua na venda, mas bem fraquinho, né? Aí o cara acha que ele tá aqui dentro, ó. Porque ele se conectou aqui dentro, né? Tá aqui dentro. Aí o preço tenta agir, retrai e fica dentro. Só que você tem que entender o seguinte, o preço em si, o preço é compra e venda, ele é a linha pontilhada. O preço ele não sai da região de venda. Você entendeu? Ele não sai. E esse preço aqui, quando ele tenta sair, ele se conectou na região. Ele se confirma dentro da região de venda. Entendeu? Ó, esse preço aqui ele tenta sair, ó. Ele não sai, tá vendo? Deixa eu esticar a linha mais certa aqui. Ó. Ele tenta sair, ó, mas ele não sai. Aí o preço age e se confirma dentro, se mantém dentro, ó, tentando agir. Agora já era. Fez uma pressão, demonstrou interesse além, só veio buscar espaço e viu aqui, ó. Entrei de venda aqui, ó. Beleza? Essa aqui, ó. Dei 3 taxinhos aí. Ó, essa daqui, ó. Essa aqui é coisa bem básica. Isso aqui, ó. Isso aqui é aula. Tem vídeos explicando passo a passo disso aqui do nosso querido professor Machadão. Um abraço pro Machado aí. Pra quem conhece o Machado, vai no canal dele lá. Ó. Tem nas playlists dele, tem mentoria grátis. Ó, o que você tá vendo aqui? Qual que é a força maior aqui? É venda, pô. Ó, é venda, ó. Venda. A última vela é uma vela de força que rompe tanto esse posicionamento como o posicionamento lá atrás. Então o preço está realmente agindo na venda. Realmente agindo de venda, forte mesmo. Você entendeu? Você percebe isso aqui, ó. O preço, ó, ele fica dentro de primeiro registro, ó. Ó, dentro de reversões.
né? Forma dupla posição dentro dos pavios, ó, e o preço continua, ó. Fica dentro do paviozinho, ó, dentro de vela de força, ó, sente a vela de força e vem rompe, ó, rompe a vela. Ficou aqui dentro dessa nova posição, com reversão com vela de força, ele deu uma reversãozinha, ó, deu uma reversãozinha, só que não existe compra, né? O preço aqui já era, tá arrematado. Aí o preço, ó, arremata o único pavio de compra e desce, tenta agir e rompe tudo, ó. Agora ele reverteu, ele reverte, você fica esperando uma posição. Vamos supor, o preço fechou aqui, ó. Você entendeu? Pela força que ele vem fazendo aqui, ó, você tem uma boa chance de ser venda nessa vela. Mas ele fechou dentro de uma reversão e dentro de vela de força lá para trás, então você fica quieto. Agora, ó, ele confirmou a força, ó, ele tenta agir, ó, e rompe. Quando ele rompe, e não rompeu pouco, ele rompeu muito, ó. Só ficou dentro do paviozinho, ó, do último pavio, né? Que esse preço aqui fechou, esse aqui é o primeiro registro. Opa. Esse preço fecha, esse daqui é o primeiro pavio para baixo, depois de um preço fechado. Então ela veio, ó, rompeu os posicionamentos, mas ficou dentro do pavio. Aí o preço reverte, toca no fundo, retrai, fica bem fraquinho. Venda. O preço vem fazendo venda. Você entendeu? Ó. Ele fica dentro do pavio. Eu tinha leitura para compra aqui, ó. Mas só que é o seguinte, né? O preço vem velas de força seguida de vela de força. Então fica um pouco arriscado, né? Mas tinha leitura para compra. Eu fiquei esperando ela dar uma compra, tocar aqui nesse fundo e retrair e ficar fraquinha. Aí eu espero ela sair e entrei de venda. Entendeu? Isso aqui é leitura padrão do Machadão, beleza? Ela reverte e fica abaixo, mas não é toda vela que reverte que fica abaixo ou que fica acima que vai. É a favor da leitura, ó, velas de força seguidas, né? Quer ver, ó, vela de força, porque rompeu essa vela de força aqui, ó, que rompeu a indecisão, o último preço, você entendeu? E quando o preço tenta agir, ele, ó, reverte e já rompe. Então são velas de força seguida e o preço vem fazendo venda. Agora ele reverte e fica baixo, você entendeu? Só por isso já é venda. Então tem que ser assim, sempre. Essa vela aqui é o seguinte, ó, eu fiquei olhando assim para a vela. Foi de manhã que eu fiz essa entrada aqui, ó. Ó, presta atenção no negócio aqui, ó. O preço aqui, ó, ele tá agindo muito forte na compra, né? Ó, desde aqui de baixo, ó, o preço quando ele reverte aqui, ó, quando ele reverte, ele demonstra uma certa fraqueza, fica dentro das regiões e já age de comando, ó. Age de comando. E continua com vela de força, rompendo posicionamento, vai lá em cima, fica dentro dos pavios e continua. Quer dizer, o preço está forte na compra aí. Aí ele fecha aqui, ó. Ele fechou, esse aqui é o primeiro pavio para baixo. Primeiro pavio para baixo é a primeira baixa da região. Não importa a cor, ele é o primeiro pavio de baixa. Esse preço aqui vinha e fecha. Ele rompeu regiões e fechou. Quando ele fecha, essa aqui é a primeira ação da venda, ó, na região. A ação de venda, a defesa da compra, porque é a compra que empurra ele, ó. Mas quando ele sobe e fecha, essa é a primeira ação da venda na região, você entendeu? Então é defesa da compra, beleza. Só por isso? É isso, é a base, mas tem mais coisa. Então é o primeiro registro, a primeira baixa, depois de um rompimento, depois de rompimentos, né? E depois do preço fechou. Beleza? Tanto é que, ó, aí o preço veio, ó, toca, retrai, fica dentro. Provavelmente esse preço nasceu, foi para cima primeiro, você fica quieto. Aí ele veio, ó, tocou de novo na região, demonstrou, formou uma dupla, ó, o preço reverteu, ó. O preço tenta agir, ó, reverteu, formou uma dupla posição, você entendeu? Aqui é onde está a questão, ó. Eu tenho fraqueza de venda com reversão e com tentativa de venda e reversão de novo. Então tem uma dupla posição. Agora o preço tenta sair, ó, toca no primeiro pavio de baixo,
fica dentro da dupla de venda, dentro da dupla de compra, ele já tocou na região e retraiu. É compra aqui, de abertura, tá? Só que eu fiquei olhando esse preço descer, eu deixei ele descer. Como esse preço está descendo? Lá atrás ele está dentro também de, ó, preço fechado, primeiro registro, reversão. Primeira venda, reversão. Primeira venda, reversão com vela de força. Então aqui, ó, é realmente região de compra, de abertura. E eu fiquei vendo esse preço descer aqui, ó. Eu falei, eu vou esperar ele passar os 50% dessa vela de força aqui, ó. Eu tenho compra daqui já, de abertura. Só que eu tô vendo ele descer, deixa ele descer. Isso aqui é uma vela de força que vem de vela de força. Vou esperar ele ultrapassar os 50% dessa vela que rompeu essa região aqui, ó. Eu já tenho compra, eu tenho uma fraqueza dentro de duplas posições, tanto de venda quanto de compra, que é tudo defesa da compra. E ela já veio e tocou e sentiu, tocou e sentiu. Eu fiquei descer aqui, ó, até trocar os 50% da vela aqui. Quando deu nos 33 eu entrei. Aí ele fez isso, ó. E a outra vela aqui, ó, deu uma compra aqui. Beleza? Então tem que ser sempre com leitura. Beleza? Essa aqui é uma fraqueza. Essa aqui acho que eu já fiz um vídeo sobre essa entrada aqui. Ó, eu falei hoje, você pega fraqueza de venda onde existe fraqueza de venda. Onde eu tenho compra entrando no pavio aqui, ó, revertendo numa vela de força. Que rompeu, ó, o tupinho. E continua. Está dentro de uma estrutura. Está dentro de uma estrutura aqui, ó. Essa vela aqui, ó, ela age muito forte, rompe posições e se encerra dentro do pavio. Quando o preço tenta agir, ó, ele fica dentro, ó, não faz nada. Essa vela aqui tem que ser verde. O preço já vem fazendo compra aqui, ó. Então você vai entender o seguinte, ó. O preço desce muito forte, uma vela de força. Tocou e sentiu, ó. Toca e sente. Agora ele tenta romper, perde sua força, que antes ele vinha muito forte, agora ele diminuiu sua força e se manteve dentro de posições de compra, onde eu tenho compra entrando aqui, ó, revertendo o preço e rompendo regiões. Você entendeu? Aí você entra de compra, tem que ler o preço. O preço vem fazendo muita força, ó, na compra, ó, o preço vem fazendo força na compra. A venda tenta agir, ó, se encerra dentro, ela toca e sente, ó, toca e sente, aí vem a próxima e fica dentro. E realmente tem compra aqui, ó, empurrando aqui, ó, e revertendo o preço. E se você prestar atenção aqui, ele não existe venda para buscar, né? O preço está fechado, ó. O preço fechou aqui, ó, já sobe rompendo a última venda, que é um comando. Quando a venda vem trabalhar na região, ela já sente, ó, sente, retrai, puf, já era. Essas duas vendas aqui, ó, é o equivalente a essa vendinha aqui, ó. Não conseguiu romper o pavio dela. Beleza? Olha o preço assim de maneira mais prática. Bora pra cima aí, molecada. Estudar aqui dá bom.